Queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, fazendo a nossa caminhada de mês de agosto, mês vocacional. Hoje estamos aqui juntos com a Tânia e o Alessandro para fazer um bate-papo sobre a vida familiar e também a caminhada dentro de um casamento. Queridos amigos, a nossa vida é feita de escolhas e fazemos escolhas sempre. Escolhas muitas vezes que nos faz viver. Hoje vamos falar sobre essas nossas escolhas. Pode escolher. E como escolhemos a pedra para jogar num jogo de dominó, fazemos também nossas escolhas na vida cotidiana. Algumas escolhas que não precisam muita reflexão, contemplação, e também algumas escolhas que precisam muita reflexão. Nesse caso, pergunto a vocês, meus convidados, como foram a escolha, contemplação para chegar a um casamento? No meu caso, eu vou falar por mim primeiro, né? Eu acho que, no caso da Tânia, só faltava a gente se encontrar, né? Parece que a gente já tinha até começado um assunto antes e depois a gente só continuou o assunto. Então foi assim, um sinal muito interessante. A gente se deu muito bem, né? Deu muito certo, parecendo que a gente já se conhecia, né? Então esse foi um sinal. Esse foi um sinal. Também, eu acho que a acolhida das famílias também foi muito importante. Para nós pesou muito, né? A minha família acolheu muito bem, a família e os amigos também. E eu fui muito bem acolhido na família dela também, né? Então eu acho que são sinais, assim, que a gente tem que levar em consideração. Acho que quando a gente se conheceu, eu tinha 27 anos e o Alessandro tinha 34. Então a gente já era um pouco mais maduro, né? E foi bem isso que o Alessandro falou, assim. Quando a gente se conheceu, parecia que a gente já se conhecia. E o namoro foi um momento muito importante pra gente discernir essa vontade de ficar juntos, né, Lê? E foi uma coisa bem natural, assim, com algum tempo que a gente estava juntos. A gente, né, decidiu começar a olhar coisas para o casamento, para casa, e foi um processo bem natural, assim. Nesse caso, Alessandro, eu quero fazer uma pergunta mais pessoal, né? Você fez também um discernimento vocacional na congregação dos missionários do Verbo Divino. Como foi esse discernimento? Primeiramente para uma vida religiosa, depois fazer um discernimento. Eu acho assim, é muito parecido uma parte com a parte do namoro, né? O namoro é um momento de discernimento, sim. Então, a caminhada vocacional dentro de uma congregação religiosa, da vida religiosa também, é muito semelhante, eu acho, assim, como eu passei pelas desses dois cenários, né? Sim. Então, eu acho que é um namoro. Então, eu vi que poderia não dar certo, no caso da congregação, como sendo um membro diretamente da congregação. Mas isso não quer dizer que eu não tenha relação, aí, ó. Não tem a relação com a congregação, uma relação familiar mesmo, de amizade, né? Então é isso. E depois de se escolher, né? Como nessa escolha agora é sua vez para jogar. E nessa escolha, Alessandro e Tânia, né? Como é que está sendo essa caminhada? É difícil, fácil, os conflitos dia a dia, né? Como, por exemplo, a gente faz a escolha de pedra, né? A partir disso eu preciso jogar com as pedras que eu tenho na minha mão. Como está sendo essa caminhada? Eu acho que o casamento, como a vida, tem seus altos e baixos, assim, né? A gente tem momentos de muita alegria, de muita cumplicidade, de muita irmandade, mas existem momentos também muito difíceis, problemas, né? Eu brinco com o meu pai e com o Alessandro que a vida é um resolver problemas o tempo todo. Então, como no jogo de dominó, tem horas que a gente não tem aquela peça
Por né, exemplo, para jogar. Eu quero jogar, mas eu não tenho essa pedra de 6 agora, né? Então, É difícil, né? então passo a minha vez para você. E aí a gente tem que articular bem as coisas e, vou tentar fechar o Alessandro, para eu ganhar. Mas às vezes não dá, então às vezes é ter um pouco de paciência, passar a vez, né? E entender que existe algo maior, assim, né? O que nos uniu foi algo maior. Então, às vezes, dá um tempo para as coisas, né, resolverem, para os problemas passarem. Acho que é isso. Daí, eu acho assim, o pessoal se baseia muito na família de Nazaré, Sim. né? A família de Nazaré, se a gente for olhar, é uma família real. É real, com problemas. Se a gente for olhar, existe uma certa ingenuidade de muita gente de achar que vamos nos inspirar na família de Nazaré porque ela é perfeita. Não, ela é perfeita no sentido humano, porque ela tem problemas, uma família real. Então a gente vê nas famílias reais tem problemas, mesmo a família cristã, a família que ora, que tem devoção, a família que é temente a Deus, tem altos e baixos, Se a gente for ver a família de Nazaré, eu acho muito interessante. Ela teve também problemas. Jesus, como era uma pessoa pública, deu muito trabalho para Maria. Deu muito trabalho. E José, quase que Maria era apedrejada, né, na gravidez dela. Então, são famílias, há problemas. Então, eu acho nesse sentido. E a gente se inspira, assim, nesse sentido. É uma família real, né? Tem problemas, tem altos e baixos. E saber lidar com os problemas, né? Na vida cotidiana. Não existe uma vida... Eu lembro, por exemplo, meus pais, né? Já são 62 anos de vida matrimonial. Eu fico perguntando para minha mãe, né? Foram sempre momentos bons, teve muitos conflitos, tudo isso, né? Mas sabe lidar com isso, né? Nessa questão, você, Alessandro, é diácono, você tem compromisso com a igreja, tudo isso, como você reconcilia tudo isso, né? Hoje, agora, por exemplo, com essa pandemia, não há muito envolvimento, né? Por exemplo, no jogo também, eu escolho pedra, depois se não tenho como voltar atrás e mudar a pedra, né? Então, como você reconcilia isso com vida familiar, com a igreja? Como você lidar com isso, Tânia? Eu acho que é a parte mais difícil de equilibrar o trabalho, o ministério diaconal e a vida na família. É difícil. E desde o início a gente sabia eu sabia que era difícil. Agora, à medida que vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, buscando um equilíbrio, né? Mas é difícil demais. Principalmente assim, o caso do trabalho também. Às vezes o trabalho ele envolve, exige um tempo. Então, nesse caso da pandemia, está até muito interessante que agora o tempo é mais da família. Sim, verdade. É mais da família. Mas assim, isso não quer dizer que o ministério foi deixado de lado. Tem outras possibilidades, né? Sim. E para você, Tânia, como está sendo esse envolvimento, a igreja e a família? Você sente a ausência do marido, por exemplo, ele é diácono, tudo isso. Como você lidar com isso? Foi fácil para aceitar ou... Eu falei uma vez uma frase muito natural. Sim. E o padre Anselmo falou uma coisa assim... E aí, num dia ele relembrou essa frase que, assim, desde quando eu conheci o Alessandro sempre teve uma espiritualidade muito forte. O Alessandro é meu padrinho de crisma. E eu acho, assim, que eu tenho a responsabilidade de dividir o Alessandro com as pessoas. Então, às vezes, às vezes eu sinto um pouco a falta dele, eu também tenho a minha participação na igreja, mas eu acho que eu tenho que dividir o Alessandro, assim, né? Então a gente se divide, né? Eu não estou com ele quando eu estou nas minhas atividades, ele também tem as atividades dele. A gente tenta fazer isso de forma harmônica, mas eu sei que isso é para um bem maior, então é de todo coração que eu aceito dividir o Alessandro com a igreja, com a comunidade, porque eu acho que é para uma coisa maior. Então, tendo esse objetivo, né? Por exemplo, aqui no jogo, agora vocês me fecharam de novo, eu não tenho nenhuma pedra para jogar. Mas agora eu tenho que jogar agora. É o Alessandro. Aí, ó, quem sabe? Aí, ó, te deu uma chance, ó. Agora me deu uma chance, né? Então, nessa perspectiva, como você vê o casamento, né? Por exemplo, isso envolve abertura de ambas partes para caminhar juntos, né?
O que me preocupa hoje em dia, os casais que são recém-casados, né, não conseguem talvez dar essa abertura um para o outro, né? Porque eu quero sempre ganhar ou outra pessoa sempre quer ganhar. E como você lidar com isso na vida cotidiana? Por exemplo, a partir do momento que meu objetivo é esse, e a minha mulher ou meu marido não conseguem ver o mesmo objetivo, o casamento não vai para frente. Como você lidar com isso? Aí eu acho que é a multiplicação de dons, assim, a gente não deve fechar a riqueza do outro, não. É uma multiplicação de dons. O outro tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade. Ele tem uma vida, tem uma história. Antes de eu conhecer a Tânia, ela já tinha uma história. Então ela tem gostos que são diferentes dos meus, né? Eu também tenho uns costumes diferentes dos dela. Mas a gente tenta multiplicar o dom de um e de outro. Multiplicar. Então é muito importante ter ter na cabeça a liberdade do outro, a personalidade do outro, ter consciência disso. Às vezes acontece de casais, eu noto, e o que eu estou falando aqui não é uma regra. Cada família tem uma característica, tem uma história, isso é muito importante também. Não existe uma fórmula de uma regra, uma receita de bolo, né? Mas o que a gente nota é que quando um casal quer concorrer com o outro, eu acho muito venenoso, muito venenoso. Então a gente tem que concorrer nos dons, né? Assim, no sentido assim, quem tem mais dons para poder oferecer para o outro. Eu acho assim, nesse sentido, né? Mas agora acontece muito na parte financeira também, assim, às vezes um acha que está inferior porque o outro está ganhando mais. É uma coisa estranha isso. Não, isso aí eu acho muito venenoso. Muito venenoso. Eu acho que, né, assim, a gente voltando naquela parte do namoro, eu acho que no namoro que é a hora que a gente conhece a outra pessoa e vê, e você vê quais são os sonhos da pessoa, você vê quais são aquilo que a pessoa quer viver, como que a pessoa quer viver. E aí depois que você casa, você não pode querer falar, não, esquece tudo aquilo que você queria e agora se amolda aquilo que eu quero, né? Então, tem que ser parceiro, né? E parceiro que é o crescimento do outro, sonha o sonho do outro também, né? E fortalece. Vocês têm já 10 anos de casamento, né? E muitas vezes as pessoas têm medo de casar na igreja, falando que se eu casar na igreja, o casamento não dura. Como você vê isso? Isso é verdade? Como é que isso depende da pessoa também? Olha, eu acho que pra gente era justamente o contrário, assim. O casamento só seria de verdade, só seria uma união verdadeira se fosse sob as bênçãos de Deus. Então, pelo contrário, assim, para nós não fazia sentido a gente se unir se não fosse na igreja. Então, assim, para as pessoas que estão com medo de casar, eu também já ouvi isso, assim, você falou assim, nossa, eu fico com medo de casar na igreja, parece que depois que a gente casa na igreja vai dar tudo errado. Pelo contrário, assim, né, Lê? Eu acho que não fazia sentido pra gente. Eu acho que a falta da compreensão, porque é o sacramento, né? O sacramento é um sinal de Deus. A Tânia é um sinal de Deus na minha vida, né? Desde o início, desde os primeiros dias de namoro, eu acho que é. Aí eu acho que isso precisa ser celebrado, né? Se a gente olha por esse ângulo, o que é um sacramento? Que é um sinal de Deus, sinal real, visível, palpável. A gente não tem medo, não, pelo contrário, né? A gente estava até ansioso. Eu lembro que tinha 2 meses só de namoro, já tinha amigo meu já insistindo, vocês não vão casar não? Assim, né? Eu falei, não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Mas nesse querendo apressar, né? E também eu acho que essa mudança de vida é uma coisa também não só sacramental, eclesial, mas é antropológica também. A gente precisa de celebrar isso. Eu acho que celebrar isso tem que ser com Deus, claro. Então, para concluir, Alessandro e Tânia, nós vivemos num tempo que a família, o conceito da família tem mudado muito. Então, jamais nós podemos pensar naquela família tradicional. Nesse contexto em que nós mudamos muito, a sociedade acaba mudando muito os conceitos, o que mantém vocês de pé para continuar essa caminhada na família, no casamento? Eu acho que é gostar do outro, né? É o principal, gostar do outro. A gente não...
É sempre aquilo que nos fez unir da primeira vez, né? Não perder essa história, né? Não perder essa história. Mas a gente deseja, mesmo com as famílias não muito ortodoxas, a gente deseja muita felicidade para elas, sabe? Assim, a gente quer a felicidade que a gente tem, né? As coisas boas, a gente gostaria que se emanasse para as outras também. Nós compreendemos muito bem, de todas as formas, todas as pessoas que buscam a felicidade. Né? Isso é uma coisa muito digna, a pessoa buscar felicidade, buscar com amor a uma outra pessoa. Então nós não julgamos, não. Pelo contrário, a gente deseja que as outras pessoas sintam o mesmo que nós. Então, caros amigos, essa é a nossa mensagem para esse dia. Que a família se torne o lar de encontro e de felicidade. Nesse encontro, nessa felicidade, eu preciso abrir mão de muitas coisas e ceder minha vez para outra pessoa, para que outra pessoa possa crescer. Em tudo isso, precisamos ter um objetivo claro. E nesse caminho, nem a igreja pode se tornar uma pedra no caminho, né? Apenas para facilitar o caminho. Alessandro e Tânia, muito obrigado por estarem aqui conosco e agradeço também por esse carinho que vocês têm com a família Arnaldina. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém. E é uma data hoje, exatamente hoje, estamos comemorando 12 anos que a gente se conheceu. 12 anos de namoro. 12 anos de namoro 12 anos de namoro. E 10 anos de casamento. Então, forte abraço, fica com Deus, até a próxima.